Olha, gente, daqui a pouco, hoje o programa realmente está imperdível. Pode avisar a vizinha, a comadre, o compadre. Conta aí, o programa já começou. Você vai ver, a mãe é presa, acusada de jogar recém-nascido no esgoto. Daqui a pouco eu trago os detalhes. E também uma cena diferente que vem acontecendo, em que motoristas atropeladores fogem sem prestar socorro. Um homem que dirigia o carro durante a noite sentiu o impacto de uma batida. Achou que tinha atropelado alguém ou um animal. Não encontrou nada, mas voltou no dia seguinte para tirar dúvidas. E achou a vítima morta. Foram 12 horas de tortura na região aí do Contorno Sul, na pista sentido 116, na cidade industrial de Curitiba. A vítima foi identificada como Luiz Rosando dos Santos, que trabalhava como segurança em uma empresa da SIC. Ele estava se dirigindo para o turno da noite. Uma colega do atropelado, que trabalha no RH aí da empresa, e a PM conversaram com a nossa equipe. Pode liberar, vai lá. Então, a princípio que deu para apurar aqui só a situação envolvendo aí atropelamento, né? A princípio o rapaz aí estava saindo do serviço aí, foi atropelado aí. Informações que chegaram aí é que pode ter sido aí durante a noite, né? Por volta das 20 horas aí. Só foi visualizado o corpo agora pela manhã. Hein? Sim, ele tá com a identidade preservada, tá? Porque já se vê a índole da pessoa até por ele ter vindo procurar a polícia e se identificar como condutor. O que ele repassou para a equipe é que ontem, por volta das 20 horas, ele passou pela rodovia e sentiu um baque no veículo dele. Parou, procurou, viu o que houve, não conseguiu encontrar nada. Fez contato com a Polícia Federal informou ele que não havia nenhuma solicitação no local. O mesmo foi até a sua residência e hoje pela manhã retornou no local para ver se encontrava alguma coisa. Infelizmente foi encontrado o cidadão em óbito no local. Gente, isso é o diferente hoje. Ser honesto, ser correto hoje é diferente. Nos causa estranheza, porque muita gente atropela, percebeu que atropelou, viu que matou um ser humano, vai embora, desaparece, fica aquilo ali só na consciência. Ninguém fica sabendo, a não ser que fique um pedaço do carro. Mas aí, olha a diferença nesse caso. O cidadão com a identidade preservada pela polícia, segundo o policial aí, percebeu a batida, procurou, não encontrou, ligou para a Polícia Federal. Mesmo assim, ele tinha certeza que algo de errado tinha acontecido e o carro estava amassado. Ele não sabia se era um animal ou se era um ser humano. Ele voltou no outro dia, foi lá de manhã, procurou e encontrou o corpo. Avisou a polícia e esperou no local. Isso se chama hombridade. Esse cara merece o respeito, viu? E o Brasil Urgente acompanhou a luta para salvar uma vida. A de um motociclista que bateu em um caminhão na Grande Curitiba. Foi na tarde de domingo. O Corpo de Bombeiros, o SIAT, atenderam esse acidente ocorrido na Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais. O carro do Corpo de Bombeiros teve que se deslocar com a vítima até as proximidades do Parque Tanguá, onde encontraria a equipe do SAMU com um médico. Depois de receber os cuidados médicos do parque, o motociclista que não foi identificado no local foi encaminhado para o Hospital Cajuru em estado grave. O cabo Larf conversou com a gente, pode liberar. Uma colisão caminhão-moto e o ciclista tá complicado aí. Vai ser encaminhado para qual hospital agora, cara? Hospital Cajuru. E daqui a pouco, gente, daqui a pouco eu vou entrar no caso aí a respeito da menininha. Eu me corto o coração, meu Deus do céu, uma criança. Ela foi tirada dos avós, o Conselho Tutelar levou a criança. Porque eles são pobres, segundo a justiça não tem condições de criar. O avô levava essa criança de muleta, mas ele levava a netinha para a escola todos os dias. A avó de cama, doente. Aí, hoje à tarde nós fomos lá, porque a intenção é ajudar. Nos deparamos com algumas pessoas por lá. E você vai entender o tumulto, a confusão. Não queriam as equipes de televisão por lá, se identificando como parente, mas ficaram sabendo do caso pela mídia. E aí foram lá. Você vai ver a guerra nesse negócio. Parece que tinha gente já inclusive com conta no banco, distribuindo, vendendo reportagem para algumas emissoras de televisão. Espere para ver. Isso não é questão, isso não é honesto, não é justo, não é correto. Usar de dois velhinhos para se aproveitar, não, aí não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Hoje a corporação, hoje a Polícia Militar está desfalcada. Pelo que eu sei, somente notícia que a gente vai trazer em 3 pessoas. Um policial militar foi preso, acusado de ser assaltante. Um policial foi morto, curiosamente, depois de denunciar torturas internas na corporação.
e outro policial acabou de levar um tiro na cabeça, ou não sei, 1 ou 2 disparos na cabeça, aí na região de Curitiba. Daqui a pouquinho eu trago essas informações. Antes, porém, o rapaz foi executado com vários tiros, foi na SIC. A polícia investiga se o motivo foi briga ou se é por causa de um passado criminoso da vítima. Libera a reportagem, vai lá. Um jovem de apenas 23 anos, que já cumpriu pena de 2 anos após ser condenado pelo crime de roubo, foi executado na noite deste domingo. O crime aconteceu na rua Professor Oscar Sanches Monteiro, na Vila Nossa Senhora Aparecida, na cidade industrial de Curitiba. Segundo familiares de Thomas Taylor, o jovem teria se envolvido em uma briga após uma bebedeira há poucas semanas. Desde então, Thomas vinha sendo ameaçado pelo suposto autor, que os familiares identificaram para os policiais da Delegacia de Homicídios através de um apelido. A gente tem aí um suspeito, né? Então a gente vai averiguar melhor aí para verificar se realmente tem procedência aí as informações dizendo que é ele. A vítima tinha passagem por assalto, já tinha puxado 2 anos e meio de cadeia. Mas com relação ao autor, a gente não tem assim maiores dados, não. A gente só tem um apelido aí que a gente está verificando. O jovem estaria voltando da casa de amigos quando foi seguido pelo autor e executado com 2 tiros na cabeça e mais alguns no corpo. Segundo o SIAT, que chegou a prestar atendimento à vítima no local, foram disparados contra o corpo de Thomas pelo menos 6 tiros. A Delegacia de Homicídios passa a investigar se a motivação do crime está relacionada com a briga de bar ou com o crime que a vítima cometeu no passado. E olha só, um casal é encontrado morto dentro de uma casa na Grande Curitiba. Tudo indica que o marido matou a esposa a marretadas e depois tirou a própria vida. Segundo informações, o homem teria descoberto uma traição. A cena foi trágica, foi registrada na rua José de Almeida Sobrinho, no bairro Cisana, em São José dos Pinhais. O genro das vítimas encontrou os corpos. José Roberto Ferreira, 51 anos, foi encontrado com uma corda no pescoço na garagem da casa. E a esposa, a Ana Maria Ferreira, de 44 anos, estava no quarto. E ao seu lado havia uma marreta, possivelmente usada para assassiná-la. Vizinhos comentaram com os policiais que José desconfiava da esposa e que chegou a falar com os parentes que se ele descobrisse algo, mataria a mulher e depois cometeria suicídio, para não morrer de vergonha. Essa é a principal linha de investigação. Coloca as entrevistas no ar aí, pode liberar. Chegando no local, a gente constatou crime realmente bárbaro. O marido, o seu Roberto, foi encontrado enforcado na residência. Tudo que leva a indicar é que ele cometeu um homicídio contra a esposa, dona Ana Maria. A priori, o que a gente tomou com base em testemunhas é que o seu Roberto ele tinha descoberto que a esposa dele estava traindo ele. Só que ele já tinha até anunciado que a esposa de morte, né, em novembro do ano passado. O casal aparentemente é tranquilo e a gente conhecia ele de vista, a gente dizia, né? Totalmente tranquilo. Eram trabalhadores, eles brigavam aqui perto das pessoas, ou como que era a situação? Nunca teve problema algum aqui, em hipótese alguma. Nunca deu problema com a vizinhança. Dentro de 4 paredes, ninguém sabe o que acontece. Quando fecha a porta, bateu a fechadura e ninguém sabe o que acontecia ali dentro e agora ninguém mais vai saber. Um homem acusado de assassinato em Londrina é morto dentro do carro em Curitiba. Além do passado suspeito, um outro motivo investigado pela polícia é se houve briga de trânsito. Isaías Barbino Lopes, 31 anos, foi encontrado morto dentro do carro dele na manhã do último sábado, aí no bairro Sítio Cercado. Moradores disseram que ouviram Isaías discutir na noite anterior com algumas pessoas que saíram empurrando outro carro, inclusive. O veículo de Isaías, um Celta com placa de São Paulo, estava com a frente amassada. No local, levantaram até que poderia ser uma possível briga de trânsito, mas nada foi confirmado. Isaías é acusado de homicídio em Londrina. E também é uma outra linha de investigação aí que a polícia vai apurar, que seria o passado dele. A tenente Maria Cecília, da PM, conversou com a gente, pode liberar. Neste local tivemos a presença da ex-mulher dele, a qual nos informou que ele já havia sido preso e que ontem à noite ele teria saído. Ela só relatou que ele saiu, às 5h30 da manhã ele foi visto conversando com outro indivíduo num carro preto, em seguida empurrando o Celta, e por volta das 6h30 da manhã os vizinhos ouviram os disparos. É complicado. Põe o Bruno na tela pra mim aí. Ô, Bruno Henrique,
Final de semana violento na capital do estado. 29 corpos deram entrada no Instituto Médico Legal, foi isso? Exatamente, vários corpos recolhidos, Val. Cito a você, somente de homicídio foram 12 mortes violentas. Pessoas que morreram vítimas de arma de fogo e arma branca. Tudo isso é investigado pela Delegacia de Homicídios em Curitiba e também da região metropolitana, Val. Sem contar, é claro, os acidentes de trânsito também, o que movimentou o setor policial nesse final de semana. E, gente, daqui a pouco eu vou trazer o caso da morte da Tainá. Vai se afunilando, o negócio vai ficando complicado, as pessoas vão desacreditando. Contradições, tem gente que afirma que ela não foi violentada, que ela não foi estuprada. E outras pessoas não garantem isso, não descartam essa possibilidade. E outros, na mesma esfera, já dizem que ela foi violentada e que ela foi estuprada. E aí durma com um barulho desse. Mas, gente, o promotor que vai falar do caso, ele vai esclarecer uns pontos muito importantes. Você descarta a possibilidade dos 4 serem aí os autores da morte da Tainá, os 4 que foram presos lá no início, que confessaram o crime antes do corpo ser encontrado. Espere pra ver, aguarde aí, espere aí que vem mais bomba. E agora, eu nunca falei essa palavra aí, mas agora... Nunca falei nesse caso. Agora eu acredito numa reviravolta desse negócio aí, viu? Espera aí, tem bomba. Não deveria ser, mas agora o negócio está começando a azedar. Um soldado da Polícia Militar foi morto a tiros. Curiosamente, dias antes, ele teria denunciado que era torturado por alguns colegas de farda. O soldado, de 2ª classe, Wellington Ventura da Silva, 33 anos, foi assassinado com pelo menos 5 disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira. Ele foi executado. Isso quando chegava em casa, na rua Angélica Ferreira da Silva, no bairro Contenda, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As informações são que o autor do crime aí já estava na residência aguardando a chegada da vítima. O atirador foi visto deixando o local e fugindo por um matagal. Ali, na casa, o Major Macieiro falou sobre essa execução. Pode liberar, vai lá. Exatamente por volta das 20, 20h30, esse servidor público ele se deslocou até a sua residência aqui e provavelmente o autor dos disparos já se encontrava no interior da residência. E efetuou o que nós pudemos aqui constatar aqui na direção dele aproximadamente 5 disparos. E apenas era um dos autores, estaria trajando um moletom vermelho e teria uma estatura baixa. Várias pessoas entraram aqui antes da chegada aqui das forças policiais, né, tanto no 17 quanto também do Batalhão de Operações Especiais, o que dificultou um pouquinho o trabalho de perícia e também de levantamento, né, principalmente por parte de alguns familiares motivados aí, né, por uma forte emoção, né, já foram ali, violaram o corpo, enfim, o que dificultou alguma coisa até mesmo para nós tentarmos utilizar um cão de faro, né, para tentar localizar o autor dos disparos. Né. Olha, gente. Uma semana antes, esse policial havia denunciado torturas durante o curso para soldado da Polícia Militar. Ele fez essa denúncia para o repórter Cândido de Oliveira, do programa 190, do meu amigo Roberto Ascioli e do Cristiano Santos. Olha como é que foi essa denúncia. Libera aí, vai lá. No curso de soldado de 2012, do ano passado, eu sofri vários tipos de tortura, física, psicológica, por parte dos coordenadores. E tá aqui a documentação, né? E daí estive na corregedoria. A corregedoria, as 3 vezes que eu tive, foi infeliz, não fez nada a corregedoria da Polícia Militar. Estive no GAECO e os promotores acolheram a denúncia e aceitaram, me trataram bem, né? Inclusive, hoje eu me encontro afastado por problema psicológico, problemas psiquiátricos, está aqui os documentos. E o que está acontecendo é que eu estou indignado por ter sido torturado num curso de soldado da PM, que sempre foi um sonho para mim, e por estar acontecendo fraude processual. Tem documentos em procedimentos que abriram para mim, contra uma exclusão minha, que há documentos falsos no meio desse procedimento. Olha só, depois dessa denúncia, uma semana após esse policial militar ter feito essas denúncias aí, ao repórter Cândido de Oliveira, do programa 90 do Roberto Ascioli, ele foi morto com 5 tiros. Ele denunciou e foi morto. A ligação
uma coisa com a outra, eu não sei. Procede essas denúncias? Eu também não sei. A minha equipe entrou em contato com o comando da polícia, com alguém que possa falar, e estamos aguardando uma resposta a respeito de tudo isso. Primeiro, dessa denúncia feita por esse policial militar, que hoje é um policial morto, e a imagem dele aí, uma semana ele gravou isso, uma semana depois ele morreu chegando em casa com 5 tiros. Estava chegando em casa, dispararam 5 vezes e saíram correndo. O suposto assassino, segundo as informações, estaria aguardando na casa dele. É um caso curioso, um caso a ser investigado. E alguém tem que dar uma resposta. Quem matou esse rapaz? Por que mataram? Tem que se investigar. As denúncias que ele fez uma semana atrás têm a ver com a sua morte nesse final de semana? Não tem. Quem tem que responder é o Estado. É a nossa secretaria que tem que responder. Afinal de contas, a nossa secretaria está devendo muitas respostas aí para a população. Agora à tarde eu recebo a informação de que um policial foi alvejado por disparos de arma de fogo. Jesus já tem essas informações ou não? Eu quero que apure aí se o Luiz Carlos Jesus tem essas informações ao vivo pra gente. Enquanto isso, o Bruno pode me confirmar. Um policial foi alvejado, foi tiro acidental, levaram a arma, foi assalto, Isso. como é que foi? A polícia trabalha com tentativa de assalto, caso de latrocínio, disparo na cabeça. Encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador, o fato foi registrado no Capão Raso, Val. Ele não estava fardado. Não, estaria à paisana, Val. E ele estaria na rua, não tem essa informação ainda, Bruno? Exatamente, aí foram abordar, já estavam monitorando, segundo que a gente pôde apurar, e ali roubaram a arma. No momento em que ele tentou reagir a uma possível abordagem, ali, infelizmente, ele foi atingido com um tiro na cabeça. A informação que eu tenho, que levaram uma pistola da corporação, Val. Que absurdo, hein, gente? Código 3, gravíssimo. A situação gravíssima, a situação desse policial militar agora à tarde. Onde aconteceu tudo isso, hein, Bruno? Foi no bairro Capão Raso, em Curitiba, Val. E olha só, um policial militar foi preso, acusado de assalto. Imagine a cena triste para os colegas de farda. Eles tiveram que prender o suspeito. O soldado Leonel, segundo as informações aí, estava lotado no 22º Batalhão da Polícia Militar. Chegou a ser motorista de comandante do batalhão. A PM chegou até 6 pessoas que estavam com revólver calibre 38 e uma pistola. 3 deles e uma mulher que assumiu ser dona da arma, ou das armas, foram detidos e levados à delegacia de São José dos Pinhais. Foram reconhecidos por comerciantes da Vila Afonso Pena, onde ocorreu um assalto. Segundo as denúncias, eles usavam um veículo verde, um Uno de cor verde, para cometer esses crimes. Este carro aí era utilizado. Nós também entramos em contrato com a Polícia Militar e estamos aguardando mais uma resposta aí. Veja bem, um policial que denunciou, vem comigo aqui, policial que denunciou tortura no curso para se formar policiais, morreu uma semana após as denúncias. O outro policial é preso, acusado de ser assaltante. E agora vem com formação de quadrilha também. Agora há pouco, mais um policial militar leva um tiro na cabeça. E assim anda. E quem responde? Como que está a nossa segurança? Afinal de contas, quem vai fazer a nossa segurança? Gente, daqui a pouquinho... Falei pra você no início do programa que hoje o bicho ia pegar de verdade. Daqui a pouco eu vou trazer aqui. A mãe está presa, acusada de matar. Pode ser agora, Fábio? Pode? Sabe por quê, gente? Porque é um caso muito triste. Uma mãe foi presa acusada de matar o filho recém-nascido no interior do estado. O corpo do menino, garotinho, foi encontrado na estação de tratamento de água aí de Santo Antônio do Sudoeste, próxima à fronteira com a Argentina, na fronteira com a Argentina. O corpo foi achado na sexta-feira. E a mãe foi detida no sábado. Francisca Fátima Cardoso de Favete, 37 anos, informou à polícia que a criança nasceu, já estava morta quando ela jogou ali. Mas há indícios, e o médico legista do ML de Francisco Beltrão confirmou que, após o parto, o menino estava com vida. E olha só, ele diz que o parto foi no dia 4 deste mês e a criança agora estava morta. Ela colocou no saco plástico e jogou dentro do rio Cedro. É o rio que passa nos fundos da residência dela. A polícia agora vai investigar como ocorreu a morte dessa criança, se ela teve ajuda de mais alguém. Francisca
que trabalha como costureira, tem outros 4 filhos. 2 meninos, 11, 12 anos, que moram com o pai em Foz do Iguaçu e 2 de 9 e outros 2 aninhos que moram com ela em Santo Antônio do Sudoeste. E agora, gente? Agora, a acusação que recai sobre essa mulher é de que ela jogou a criança com vida no rio, que é praticamente um esgoto, no fundo da casa dela. Se jogou com vida ou já estava morta, ela cometeu algo absurdo que não dá pra gente compreender, não dá pra gente entender. Pelo amor de Deus. Um absurdo mesmo. Matou uma criança, ou então, depois de morta, jogou ali. Que mãe é essa, meu Deus? O que acontece? Por que tudo isso? Será que ninguém sabia? Contou com a ajuda de alguém? Agora tá na cadeia. As 2 crianças, 2 já estão com o pai, os mais grandinhos. O menorzinho, que estava com ela de 2 e de 9 anos, fica sem a mãe agora. Eu fico impressionado com cada coisa. Parece que o mundo tá tomando um rumo que tá difícil da gente entender, da gente compreender. Não sei se falta Deus, não sei se falta oração, não sei o que falta. São absurdos. E o que você vai ver agora, daqui a pouco eu vou trazer outro caso da menininha de 7 aninhos aí, daqui a pouquinho eu vou trazer isso aí, você vai ver a polêmica que vai virar tudo isso. Espere pra ver. Hoje já começa aqui porque a gente vai mostrar amanhã, todos os programas vão mostrar isso. Você vai ver como que pode, se aproveitam de ocasiões tristes. Eu não sei pra quê, eu não sei como é que pode as pessoas ter esse tipo de comportamento. Antes, porém, a Fundação de Ação Social alugou 3 casas para atender moradores de rua no bairro Boqueirão, em Curitiba. Mas os abrigos estão incomodando os vizinhos, que fizeram até abaixo-assinado para pedir a retirada dos novos moradores da região. Libera aí, vai lá. Desde o dia 22 de julho, os moradores do Boqueirão só têm tido dores de cabeça. O motivo é esta casa alugada pela FAS na rua Padre Deon. Mesmo em obras, o local já está recebendo moradores de rua. Eles vão ali no Centro Pop, tomam café, fazem barba, fazem cabelo, tomam um banho e são liberados. O problema é que estas pessoas ficam circulando o dia inteiro pelo bairro, que nesta região é preferencialmente residencial, ou dormindo na praça. Os moradores dizem que muitos são usuários de álcool e drogas, o que aumenta a sensação de insegurança e também os assaltos. E com várias escolas ao redor do local, muitos pais passaram a monitorar os filhos. Minha filha sai 7 horas da manhã para trabalhar, que ela está fazendo estágio, ela tem 16 anos, ela tem que ficar mandando mensagem pra gente. Cheguei no terminal, cheguei em tal ponto. Por quê? Porque a gente fica morrendo de medo. Eu tenho neto, eu tenho a neta que vai para o CEP, eu tenho meus alunos que eu considero como meus filhos, mais do que meus filhos, e eu tenho receio. Os moradores estão coletando assinaturas e querem que a casa de abrigo não funcione aqui. O que a gente não quer é exatamente o que tinha no passado, coisa de 5 anos atrás. Que essas pessoas comecem a alojar, por exemplo, na praça, onde no final da tarde você pode ir lá fazer uma caminhada tranquila. Antigamente não podia, porque você ia caminhar, os andarilhos vinham te abordar ali. E é uma coisa que a gente não quer, a gente quer que eles saiam realmente do bairro. Se a prefeitura acha por bem que precisa recolher os moradores de rua para fins de tirar do centro da cidade, por causa da Copa, então tudo bem, mas eles que coloquem no lugar mais apropriado. Olha, gente, a Fundação de Ação Social informou que não recebeu nenhuma denúncia formal de roubo, de consumo de drogas perto dos novos abrigos. A escolha do Boqueirão, segundo eles, foi porque a intenção é regionalizar as unidades que recebem moradores de rua na cidade. A prefeitura planeja abrir mais casas desse tipo em outros bairros aí. Interessante, abre uma ali no Batel. É uma boa. Vai no Jardim Social, abre uma casa lá no Jardim Social também. Abre no centro, abre uma no Batel, no Jardim Social. Não é essa a intenção, não é ajudar? Então abre ali no Batel, meu filho, vai lá. O povo do Batel deve ficar com uma raiva de mim, mas, pelo amor de Deus, vamos ser coerente. Outros moradores procuraram a nossa reportagem para reclamar. Libera aí, vai lá. Dona Dayana, como que é a segurança aqui no bairro Boqueirão, na rua Salvador Ferrante? A segurança é crítica. A gente tem que colocar corrente no portão, colocar segurança 24 horas, porque é crítica. Se você bobear, eles entram, o vândalo entra, rouba as coisas, chegaram a roubar fio de telefone, é bem crítico. Dá pra perceber aqui, tem na corrente, que vocês tiveram que reforçar a segurança por conta própria aqui. Isso, tivemos que reforçar porque eles chegaram a estourar o portão, né?
Eles estouraram essa parte aqui do portão. Cadeado. Isso, a gente teve que colocar cadeado, corrente, colocamos 2 cadeados no portão grande também. Sempre foi assim? Como é que é? Tá piorando? Como é que tá a situação da segurança? Passa policiamento aqui, não passa? Como é que é a situação? De vez em quando passa, mas a segurança, ela é crítica, sempre foi crítica, né? Não dá para bobear. Já tivemos casos de vários locais, várias vizinhanças aqui já foram assaltadas várias vezes. Quando estão chegando na residência, já assaltaram, né? Então você tem que cuidar na hora que você chega de veículo, sempre tá olhando e sempre tá cuidando. Para falar com alguém só pelo lado de dentro do portão. Isso, só sempre tem que cuidar. Quando você pede alguma coisa, tem que ser sempre com o portão fechado. Abriram FASA, uma quadra daqui, que recolhe morador de rua nos dias de frio, recolhe, acho que usuário de droga, alcoólatras. Então é assim, eles recolhem para dormir e durante o dia eles ficam na rua. E eles assaltam, eles entram nas casas, eles abordam as pessoas, gritam, brigam. Olha, gente, já é uma região complicada e difícil. Tem que arrumar um espaço, tem que arrumar. É compreensível. São seres humanos, precisam ser atendidos. Mas precisam ser atendidos de verdade. Vocês não precisam lesar ninguém, complicar a vida de outras pessoas para atender. Acho que tem que ter um critério, tem que se arrumar, tem que se ajustar, tem que atender de verdade. Não dá para você pegar e arrancar de onde aparece as imagens aí para fazer a propaganda, para fingir que tá tudo bem, tudo limpinho, tudo certinho e descarregar lá no Boqueirão. Não dá para você arrancar dos lugares nobres da cidade e descarregar no bairro mais pobre. Não dá para você fazer esse tipo de coisa aí, sem coerência alguma. Durante a noite, tem um espaço para que eles possam se abrigar. Graças a Deus. Não vão morrer de hipotermia, não vão morrer de frio, não vão morrer ali. Agora, durante o dia, eles são jogados na rua, ali no bairro. São largados ali. E aí as pessoas ficam com medo, eles acabam abordando algumas pessoas e o tamanho da corrente ali parece que a mulher tá na cadeia. E no cadeião tem uma corrente daquele ali, gente. Pelo amor de Deus. A prefeitura deve tomar providências aí e dar uma atenção especial. E se vão colocar em outros bairros, que coloque nos bairros nobres também. Vamos mostrar a seriedade, vamos mostrar que realmente vocês são ponta firme. Colocar no Boqueirão, coloca no Jardim Social. Colocar no Boqueirão, coloca no Batel. Vai lá, monta uma casa ali no Batel. Ou você acha que só lá no Boqueirão que tem? Pegar o pessoal do Batel e levar pro Boqueirão? Pá, pelo amor de Deus, gente. Estão de brincadeira com o povo? Pegar o pessoal aí, os moradores de rua do Batel e leva pro Boqueirão. Monta uma casa dessa do lado da sua casa, então, também. Só porque vem Copa do Mundo aí, então vamos esconder a pobreza, vamos esconder a coisa ruim, abafar, fumaçar o negócio, fingir que não existe. Existe uma diferença grande do tratamento do pobre e do rico. Tudo que é canto aqui não seria diferente, viu? Daqui a pouquinho, o promotor fala do caso da morte da Tainá. E eu acredito no seguinte, gente, espere aí, porque é algo sério, verdadeiro, né? Sem tendenciar, sem querer se defender de nada. Tem um trechinho aí ou não? Põe aí, vai lá. Sim. Embora, no momento, nós não tenhamos provas efetivamente concretas para que justifiquem que nós peçamos a prisão. Agora, não está descartado, eles continuam sendo os suspeitos do crime. Não é Olha, causa... Daqui a pouquinho eu vou trazer essa entrevista completa. Daqui a pouquinho. O promotor estaria comigo ao vivo, até eu acabei tuitando isso, mas ele é promotor de justiça. Aí pintou um compromisso de momento aí, não foi possível a vinda dele até aqui. Mas ele conversou com a minha equipe, conversou com o Douglas Santucci, daqui a pouco eu vou trazer essa entrevista. Então você vai ver. Preste atenção no que pode mudar. E tá se afunilando, tá chegando no momento. Vai ficar impune? Será que vai? Será que não? Tem uma denúncia também muito grave que eu vou fazer daqui a pouco. Essa história que eu vou contar agora, gente, ela é triste demais. Me dá um aperto no peito, porque a menininha, ela guardava merenda para os avós.
ela segue no abrigo. Foi recolhida. As autoridades responsáveis pelo caso dessa garotinha de 7 aninhos que comoveu professores da Escola Municipal Piratini, aí no bairro Pinheirinho, em Curitiba, é uma história verdadeira, uma história de amor, dedicação, maturidade. E que eu digo pra você o seguinte, essa é uma história diferente. Uma garotinha de 7 aninhos ela foi abandonada pelos pais e os avós, numa atitude de muito amor. Eles cuidaram. Pobres, obviamente que sim, mas cuidaram com carinho, dando tudo que podia, oferecendo tudo que eles podiam, inclusive o vovozinho de muleta, levando essa criança para a escola. Mesmo assim, ele não deixava de levar a netinha para a escola. Agarrado na muleta, levando a netinha para a escola. Pois é. Aí a menininha pegava, levava parte da merenda para dar para os avós. Os professores alertaram as autoridades que foram lá e retiraram a criança porque os avós não têm condições de criar. Por que não ampararam todos? Por que não deixaram essa netinha, gente? Tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, que é o amor. Tem uma coisa que é mais importante que dinheiro, que é amor verdadeiro, que é o afeto, que é o carinho. E isso tinha de sobra nessa casa simples. Isso tinha de sobra, meu Deus do céu. E olha, eu vou falar uma coisa. Minha mãe tá assistindo neste momento aí o programa. E quando eu fui adotado, gente, moravam na roça, não tinha luz elétrica, não tinha nada, pobre. Família pobre, mas tinha o mais importante, que era amor. E aqui estou. Tinha ali, naquele ambiente pobrezinho, o mais importante, que era o amor. E isso foi provado na atitude desse avô levando essa criança de muleta para a escola. Foram lá pegar a criança porque tem um estatuto que protege a criança. Mas tem um outro estatuto que protege o idoso. Por quê não colocar em prática esse estatuto que protege o idoso? Por que deixaram lá o casal de idosos doente e ainda com o coração partido? Porque tiraram dos braços dele, arrancaram desse avô a netinha, arrancaram dessa vovozinha a netinha dela que ela cuidava desde os 4 aninhos quando os pais abandonaram. Mas tudo bem, essa é a nossa justiça. Agora, o senhor Alinor Durcino Soares, ele tem dificuldade de locomoção, mesmo assim eu insisto em dizer que de muleta ele levava a netinha para a escola. O fato da menininha pegar, gente, parte da merenda e levar para os avós é um gesto de puro amor e carinho dessa criança. Vocês já perceberam que talvez isso não era necessidade, mas era um gesto de amor. Vocês pararam para pensar, e eu falo isso com conhecimento de causa. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu ganhei algo diferente em algum lugar e eu guardei, a minha mãe que tá vendo sabe que eu tô falando a verdade. Deve estar com lágrimas nos olhos nesse momento, mas sabe que eu tô falando a verdade. Quantas vezes eu guardei parte disso para levar para casa, para que eles pudessem provar daquilo que eu consegui ganhar. Isso se chama uma coisa que hoje muita gente se perdeu aqui. Isso se chama amor. E hoje estão fazendo coisas diante da lei, onde a lei manda, mas estão esquecendo de um fato muito importante para criar uma criança. Hoje em dia, ou sempre na história, não é dinheiro, é carinho, é amor. Por isso que hoje tem muita gente querendo adotar, tem crianças para serem adotadas, mas não consegue, porque as regras são muito complicadas, porque os critérios são difíceis, porque ali não tem no estatuto, se está escrito, tem amor, o resto se constrói, se faz. Dinheiro, hoje você tem, amanhã você pode não ter. Ou hoje você não tem, amanhã você pode ter, e muito. Tudo depende de como a vida anda. Mas eu quero contar a história agora aqui. Sabe por quê? Porque essa história, muita gente dessa criança, muita gente está vendo agora. Então não posso começar uma história pela metade, não posso mostrar uma confusão sem dizer o porquê. É por isso que eu contei a história dessa menininha. Agora, gente, depois que essa história foi a público, muita gente tentou ajudar. Obviamente que sim. Hoje à tarde, a nossa equipe foi até a casa dos avós. Quando chegamos nessa residência humilde aí, Ô, Bruno Henrique, põe o Bruno na tela pra mim aqui rapidinho.
Quando chegamos lá, dava-se a impressão, e o Bruno, inclusive, avisava a redação da Band de que não havia ninguém na casa. Estava tudo fechado, escondido, não era isso, Bruno? Exato, eu bati, buzinei várias vezes, chamei por alguém, mas ninguém me atendeu, Val. Aí, de repente, o que aconteceu, Bruno? Esses dois rapazes que aparecem no vídeo vieram conversar com a reportagem. Me identifiquei até mesmo com o carro da emissora, Val. E aí, de repente... de repente, eles falaram, olha, não é pra gravar nada aqui, a gente está com a família... Aí, de repente, outras equipes de televisão chegaram lá. Quem Exatamente. estava lá? Pelo menos mais 2 veículos de comunicação. E os dois rapazes que aparecem aí na imagem, de azul e de vermelho... Quem estava lá, Bruno? A RIC e a Rede Massa. Exatamente. E você? Isso. A RIC, a Rede Massa e você. São os veículos de comunicação que estavam lá no momento, é isso? Perfeito. Que a gente tem que contar. Aí deu uma confusão danada. Eles se intitularam membros da família. Aí eu indaguei, qual é o grau de parentesco? Nenhum. Conheci a família depois de 48 horas. Depois que viram na mídia a história. Vi na imprensa e hoje a gente fala por eles. E ali, Val, não deixaram a gente filmar, não deixaram a gente conversar com ninguém da família. Gente, é o seguinte, houve uma confusão danada lá. Eu vou colocar essa história na íntegra, o que aconteceu ali hoje à tarde. Repórter da Rede Massa, repórter da RIC TV e repórter Bruno Henrique aqui do Brasil Urgente. Tá pronto aí, Fábio? Então se prepare. Dá uma olhada aí, veja só. Entendeu? Então, eu só peço respeito, assim... Não tá no portão, não. Só um minutinho. Vamos todo mundo lá no Conselho Tutelar junto. Eu acompanho com vocês. A gente vai com vocês lá e resolve o problema. Entendeu? Todo mundo que tá aqui quer ajudar? A gente também quer ajudar. É que tá chegando numa situação ruim, ó, tá vendo? Tá agredindo a imprensa. Ele tá agredindo a imprensa. Vamos colocar um pouco de ordem. Edmilson. Ele tá agredindo a imprensa. Por que o senhor tá agredindo a imprensa? Qual que é o seu problema, amigo? Por que você tá agredindo a imprensa? Qual que é o seu problema? Como é que é o negócio? Se for da Globo, fala. Calma aí. Vem aqui. Vem aqui. Você quer só quer falar com a Globo? Vendeu a reportagem, é isso? Você vendeu a reportagem? Foi isso? Venderam a reportagem pra alguém. Você tá ganhando dinheiro da imprensa, então, né, amigo? Você tá ganhando dinheiro da imprensa? Você tá querendo Por que só pra Globo? isso aqui com exclusividade? Não. Você tem cara de ser safado mesmo, viu? Amigo. Você tem cara de que é sem vergonha. Amigo. Por que só pra Globo? Comunicação, é isso? Por que só pra Globo? Não sei, não foi eu que falei, cara. Por favor, olha que situação nós estamos ficando, cara. Família com exclusividade? Eu não posso responder por outras pessoas. A situação tá chegando constrangedora, entendeu? Eu não queria que chegasse num ponto desse. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas a família, o que eu quero não veio aqui, meu querido. A família, sabe quem é a família? A família sou eu, o Edmilson. Você não é da família. Mas considero da família, cara. Você conheceu a família quando? Há quanto tempo você conhece a família? Faz 48 horas que eu conheço 48 horas você quer dizer que é da família? Mais eu me do considero, que a comunicação? Eu me considero da família porque... Foi a empresa que divulgou esse caso. Eu sei. Você tá aqui porque viu na imprensa. Eu sei disso. Eu não tô reclamando que não, cara. Eu vim aqui pela mídia. Mas não é estranho o seu amigo ter acabado de falar que só permite entrevista com a família com a Rede Globo? Não é estranho isso? Não, mas eu não falei isso. Não é estranho isso? Me concorda, não é estranho isso? Eu peço desculpa. Qualquer outro repórter, menos com vocês. Pode ser da Globo, pode ser da TV, pode ser da Por, menos vocês. Então significa que você é sem vergonha mesmo, né? Não. E não tem nem coragem de vir aqui falar comigo? Por que o senhor não fala aqui? Por que cara na câmera? Vem aqui falar comigo, meu querido. Fala aqui. Quem que é o vagabundo? Você está sendo sem vergonha. Sem vergonha é o senhor, seu pai e a sua família. Então vem aqui falar comigo. Vem aqui falar na câmera, então. Eu te espero aqui fora. Fala aqui comigo. Tá, manda outro repórter, hein? Se você puder ligar pro SBT, pra qualquer um outro, manda outra equipe. Não, a equipe do SBT que tá aqui não presta, a equipe da Record que tá aqui com o Perdão da Palavra também não presta. Não presta, tá? Tá me chamando, tá me ofendendo a minha pessoa, dizendo que eu sou vagabundo e isso vai gerar... Eu espero que ele coloque isso no ar, porque vagabundo é a família dele, porque eu não sou vagabundo, eu trabalho pra me sustentar e esse cara pra mim é um carniceiro. É carniceiro. Então você manda outro repórter da Record pra mim, fazendo um favor? Tem outra equipe disponível? Manda. Ô, Bruno, o negócio complicou lá, hein, Bruno? Sem dúvida, Val. Chapa quente por lá. hein? Agora, deixa eu entender. Os caras estavam lá, conheceram a família através da mídia, esses dois rapazes aí, foram lá e trancaram o portão. Não queriam deixar ninguém entrar. Ninguém entra, Val. Eles dominaram a situação por lá. Ninguém entra. Aí, gente, no início do programa eu falava um negócio. E eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, Bruno. Mas eu tenho que pedir para que as pessoas que estão em casa nos vendo agora não levem dinheiro lá. Não leve, eu tenho que pedir para que as autoridades tomem providências, gente. Vem comigo aqui, eu já volto com o Bruno. Sabe o que acontece? Vem aqui. Foi tirado desta casa a menininha de 7 anos que eu estava falando porque ela levava parte da merenda pros avós. Os avós são pobres, são essas imagens que você vê aí, é a casinha deles. É isso.
depois dessas imagens, depois dessa reportagem ser noticiada pela mídia no final de semana, eles tomaram conhecimento e foram até lá. E ali se adonaram do negócio, trancaram o portão e ninguém entra, ninguém fala. Quer dizer, vendendo algo, escondendo algo, e eu não entendi o que eles estavam tentando esconder ali, hein, Bruno? Eu explico, Val. No momento em que eu tentava ainda dialogar, eles chegaram a comentar, querem ajudar, a gente tem uma conta no banco, será divulgado. Pra você ter uma ideia, viu, Val? Eu tô com um empresário, ele tá do meu lado aqui, querendo ajudar essa menina. Está acompanhando tudo isso. A gente sabe da intenção de todo mundo. Olha aí, a todo momento... Não, mas pessoal, ali não dá, agora não dá. Tá assim enviando, olha. O pessoal tá enviando panela, tá enviando roupas. Tudo isso eles estão recebendo. É um momento delicado a partir de agora. Por isso, dessa cautela, da gente pedir para segurar um pouco e deixar as autoridades acalmar os ânimos, viu, Val? Olha, eu quero pedir para quem tá em casa e se comoveu com isso, porque muita gente se comoveu, eu também me comovi. Eu também. Mas muita gente ficou comovida e pensou, vou ajudar para que, de repente, esses avós possam trazer essa menininha de volta. Gente, tá no momento, 2 coitadinhos ali, foi retirada a menininha de lá, mas eles ficaram ali, o estatuto do idoso não valeu. Não foi colocado em prática, os 2 doentes estão ali. Aí, de repente, chega oportunistas nessa ocasião e se aproveita. Eu não sei se esses 2 são ou não são, mas soa estranho, soa com uma estranheza muito grande o fato de dizer, sou parente. Aí, a família que eles têm, eu sou parente, conheci há 48 horas. Pô, que é isso, gente? Eu não tenho muito tempo esse programa, eu não sei, daqui a pouco... Porque não dão mais 10 minutos, pelo menos, pra mim. Eu fico me acordando. Claro que eu quero. Tem a vizinha, tem a avó que fala. Vai lá, coloca aí no ar pra mim, vai lá. Não, ela trazia porque a mulher dava lá, certo? Minha filha falava alguma coisa bobeira de mentira lá e ela fazia tudo isso aí. Vocês também vão pensar de que uma criança é mentiroso mesmo. Se a criança da gente fala qualquer coisa assim, que tá assim ela fazia lá. Fazia lá de jeito, eu guardava tudo isso de jeito aí. O senhor tem uma aposentadoria por mês? Hã? O senhor tem uma aposentadoria por mês? Eu tenho aposentadoria por mês, mas só o salário mínimo. Precisava que subisse o salário mínimo lá, para aí o governo não subiu até agora. Não, a gente ajuda. A gente sempre ajuda. Um pouquinho de alimento. Isso, não precisou, o que precisava aí, a gente ajuda. Mas eles assim, eles não reclamam nada, né? Assim... E a netinha, essa garotinha de 7 anos? Pois é. A senhora conhecia ela? Conheci, ela brincava aqui com a minha neta. Ela brincava com a neta da senhora? Brincava. Brincava com ela. E a senhora sabia dessa situação lamentável aqui dentro? Aí dentro aí? A gente sabe que somos pobres, né? Bem pobres. Os filhos, tu trabalha assim, cortando grama, o dia que ganha come, o dia que não ganha não come, né? É assim a vida deles. E na escola ela de alguma forma tentava arrecadar dinheiro? Pois é. Não sei como é que foi, né? Vem aqui. Infelizmente. Olha, família pobre. Tá estranho esse negócio pra mim. Ô, Bruno Henrique, essa história pra mim tá suando. Tem algo errado no ar aí, sabe? Coitadinhos dos dois velhinhos. Você esteve perto. E outra coisa, viu, Val? Lá dentro do terreno, mais 2 tios dessa garotinha de 7 anos moram nesse terreno. Além dos idosos, mais 2 tios. Tem mais 2 famílias dentro do terreno. Então, Val, é um momento de cautela, de a gente esperar aí o Conselho Tutelar se pronunciar também, viu, Val? Pois é, mas eu acho que a Prefeitura tem que tomar providências aí. As autoridades têm que tomar providências, tem que ver, porque esses idosos também estão ali na situação, os 2 doentes, essa criança agora está sob a tutela aí do Estado. A Prefeitura já está por dentro. Amanhã eu volto nesse caso. Amanhã eu volto sobre esse assunto aí. Você vai ver que isso aí vai dar muita história ainda. Eu já vou trazer a entrevista aí. Eu já vou trazer a entrevista do promotor Paulo Sérgio de Lima. Ele conversou com a nossa equipe. Eu já quero trazer na íntegra, ainda dá tempo. Quero trazer essa entrevista porque ele fala a respeito do caso Tainá. Ele fala a respeito disso. Antes, eu quero saber... O Jesus está comigo? Eu quero saber do Bruno, então. Rapidamente, Bruno Henrique, pra mim, a situação do policial militar que foi baleado agora. Val, como é que tá? A informação que eu recebi é que teria sido um tiro de raspão. Ele estava chegando em casa, Val, e estaria entrando numa panificadora. No momento em que ele entrou no estabelecimento, ele foi abordado. Ele estava portando um revólver, viu, Val Santos? Ele é um oficial da polícia, do 12º Batalhão. Tiro na cabeça, hein? Tem 28 anos. A situação é grave. Sem dúvida, Val, tiro na cabeça. Polícia Militar. Polícia Militar, vem aqui. Um policial morto, tiros na cabeça, 5 tiros.
Um policial preso acusado de assalto e o outro agora leva tiros na cabeça. A situação é grave. Prepare então a reportagem, doutor Paulo. Já vou trazer essa reportagem. Agora é o seguinte. Agora tá aí. Promotor do caso Tainá, o Paulo Sérgio de Lima, ele conversou com a nossa equipe e é muito importante. Pare o que você está fazendo, preste atenção nessa entrevista aí, para você ver o que vem por aí nesse caso. Pode liberar, vai lá. Boa tarde, Val. Nós falamos agora com o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Paulo Markovics de Lima, ele que é um dos responsáveis pelo caso Tainá. Doutor, o que a gente pode afirmar? Dentre muitas confusões deste caso, por exemplo, 4 pessoas que eram suspeitas inicialmente estão soltas sob proteção da justiça em outro estado. Agora, o que a gente pode afirmar sobre estas pessoas? Elas continuam sendo suspeitas? Elas são monitoradas pela polícia? Na verdade, o que existe são 2 situações bastante distintas. A primeira, de que eles são indiciados no inquérito policial que apura a morte da Tainá e que eles figuram como vítimas num outro processo em que se apura a tortura praticada por policiais e pessoas também que estariam no presídio. Então, veja bem, essa situação de que se eles são inocentes agora por conta disso, não. O que aconteceu é que nós pedimos a soltura desses rapazes porque nós achávamos que as investigações teriam que ser verticalizadas, elas teriam que ser estendidas para que nós obtivéssemos mais provas. No tocante a eles estarem num programa de proteção do Estado, diz respeito àquele processo de tortura. É aquele outro processo. Então, no processo da Tainá, eles são indiciados que respondem em liberdade a um caso que nós vamos, agora recebendo o inquérito nessa semana, fazermos uma reanálise se é caso de nós iniciarmos o processo ou não. Agora, doutor, existiu então esta denúncia da tortura. Agora, caso seja comprovado que a tortura aconteceu como um repúdio depois deles terem confessado o crime, pode voltar a valer esse depoimento deles? Não há dúvida, porque é exatamente esse o aspecto. Se a tortura ela foi praticada com a finalidade de se obter a confissão do crime e depois, nós precisamos ainda mais, que haja uma condenação dos responsáveis por essa tortura, aí sim é que é considerada inválida, é uma prova ilícita pela Constituição Federal e daí ela não vai ser considerada contra esses rapazes, por mais que eles sejam os autores do crime, se apurar isso. Agora, doutor, alguns policiais também continuam presos, né, suspeitos de terem praticado essa tortura. Esse caso dos policiais também, eles devem ser mantidos presos? Na verdade, esse caso ele está sob o acompanhamento do GAECO, que é uma promotoria especializada. Eu não trabalho nessa promotoria, são colegas que trabalham. Eles afirmam que têm a convicção de que a tortura aconteceu. O processo, claro, vai correr perante a Justiça de Colombo. Isso vai depender de uma série de circunstâncias. O fato é que esses policiais, eles não podem ser declarados culpados em relação a esse fato. Mesmo iniciado um processo, eles terão o direito de se defender. E a correlação que nós precisamos ter é se efetivamente se houve uma agressão, uma violência ou uma coação para esses 4 rapazes, se existe uma relação com a confissão do crime. Aí sim, mas só com uma condenação definitiva da Justiça, que não é o caso, que o processo está começando agora. Doutor, especificamente no caso Tainá, realmente no assassinato, até agora já ficou claro se houve ou não estupro no caso? Na verdade, é a mesma situação que nós já demos a declaração inicial quando o Ministério Público recebeu pela primeira vez o inquérito. Se nós formos considerar sinais sensíveis de violência sexual, nós podemos dizer que não existem, não foram encontrados no corpo da adolescente. Agora, não se descarta a violência sexual, porque na verdade ela poderia estar no estado de inconsciência, ela pode ter sido rendida e ter se submetida a um ato sexual não querido por ela, e isso continua sendo uma violência sexual. Então tem que ter bastante cautela de dizer não houve violência sexual, porque ela tem esses 2 aspectos: violência sensível, física, no corpo propriamente, e a questão de ter uma violência sexual que ela praticou coagida o ato sexual.
E, doutor, são um trabalho de vários grupos. Começa com a Polícia Militar, Polícia Civil, passa pela Criminalística. Vocês recebem um compacto de tudo. Pelo depoimento dos 4 suspeitos e pelos laudos do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal, é compatível o que eles falaram com a violência mostrada nos laudos? Alguns aspectos, sim. E tudo isso vai ser considerado. Exatamente essa confissão que foi colhida na delegacia, ela vai ser confrontada com todas as provas. Alguns aspectos da prova pericial afastam a confissão, agora outros não. Então, por isso que é preciso ter bastante cautela, ter uma análise cuidadosa para não se acusar as pessoas erradas, vamos dizer assim. Agora, há a possibilidade destes 4 suspeitos voltarem a ser presos? Há possibilidade, sim. Embora, no momento, nós não tenhamos provas efetivamente concretas para que justifiquem que nós peçamos a prisão. Agora, não está descartado, eles continuam sendo os suspeitos do crime, não é causa de inocência, vamos dizer assim, eles sofreram a tortura, são inocentes. Não, na verdade, nós temos que ver a comprovação desse relato deles, junto com a prova pericial, para dizermos efetivamente que esse depoimento não tem validade nenhuma e, assim, não existindo outras provas, eles não responderiam o processo. Mas é muito prematuro para dizer isso. Está então. Muito obrigado, Dr. Paulo Markovics de Lima, promotor de justiça aqui do Ministério Público, que é um dos responsáveis pelo caso Tainá, dando aí alguns esclarecimentos sobre este caso. E voltamos agora aos estúdios do Brasil Urgente com você, Val Santos. Olha, o que disse o promotor ficou muito claro. Primeiro ponto, não é porque ela não estava machucada, não é porque ela estava com as roupas alinhadas e que não houve estupro. Porque o estupro pode ter ocorrido diante coação, pressão, por ela estar inconsciente. E o médico legista confirmou que teve violência sexual, apesar de tantos boatos dizendo que não teve. Então, quer dizer, no laudo está, tudo confirma-se, para não criar boatos. Segundo, falaram que o depoimento já não tinha valor nenhum. Engano. Muito bem dito aqui pelo promotor. Para não valer o depoimento dos 4, a confissão dos 4, os policiais que estão presos têm que ser condenados de que torturaram eles, que eles foram torturados na quarta-feira, à noite ou na quinta-feira, para confessar algo que aconteceu na sexta-feira. Tem que provar que foi torturado para confessar e não em retaliação após a confissão. Então tem muita coisa para se confirmar. Que eles são inocentes no caso. Mentira. Mentira também. Tem que se provar tudo. Por isso, gente, eu acho que o cidadão paranaense tem direito de saber a verdade. Parar de formar opinião diante de boatos e de fofocas. Essa é a verdade. E um outro detalhe. O delegado Fábio Amaro, que ouviu esses 4 aí. O delegado ouviu. Depois do delegado Silvan. Depois de tudo, ele ouviu. Lá no Alto Maracanã, no COP, ele ouviu os 4. Ele deu a versão dele na ocasião. E ele ouviu e nem foi citado como torturador. Ele não foi citado pelos 4 se tivesse relado neles. Ninguém mais falou do Fábio Amaro. O Fábio está lá em Pinhais, trabalhando, na delegacia. Será que o Fábio Amaro não está na hora de vir para a televisão, de falar o que ele ouviu? Será que depois daquela declaração que o delegado Fábio Amaro deu, juntamente com toda a imprensa, naquela coletiva falando a respeito do trabalho, será que não está na hora de ele vir e contar o que realmente ele ouviu, o que aconteceu? Porque ele não torturou para ouvir. Ele ouviu, sem tortura nenhuma. Não sei se alguém torturou para ouvir, mas eu quero dizer que ele não encostou a mão e não foi citado por nenhum dos 4. Se ele não foi citado, tá na hora de mostrar a cara e falar alguma coisa a respeito disso. Porque pelo menos dali deve vir algo que a gente vai acreditar e confiar. Muito interessante essa entrevista e muito esclarecedora também, viu?